Cumprimento, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Glória a Jesus. Eu ali conversando com o Senhor. E só, Jesus, hoje eu quero só escutar. Quero só ouvir, né? Tem aquele dia que a gente só quer ouvir. Né? E eu preciso ouvir umas coisas de Jesus. Fui sábado ouvir. Jesus falou tremendamente, né? Ali da irmã Vânia estava ministrando a palavra do Senhor. E hoje eu vim especificamente para ouvir Deus falar comigo. Glória a Jesus. Mas quando eu estava ali de joelho, Deus me deu uma palavra. Eu disse, não, Jesus, eu quero ouvir. E eu disse ao Senhor, que o Senhor, meu Deus, e esta palavra mesmo, a irmã Vaninha falou, é fogo e é brasa. Vamos abrir as nossas Bíblias, graças a Deus por estarmos aqui, servindo ao Senhor, adorando a Ele. Quisera eu poder estar fielmente todas as quartas, mas a gente faz o que pode, não o que a gente deseja, né? Abramos as nossas Bíblias em 1 Reis, glória a Deus. No capítulo 17, história bem conhecida da igreja. E Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe, como vive o Senhor, Deus de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva estes anos, senão segundo a minha palavra. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo, vai-te daqui e vira-te para o oriente e te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro e tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali. E assim ele se foi e fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. E sucedeu depois de um tempo que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra, segundo a palavra de Elias, né? Que ele disse, segundo a minha palavra, não vai chover. E uma coisa interessante, irmãos, que nós observamos aqui no texto bíblico, é que antes desse capítulo, nós não ouvíamos falar em Elias. E Elias é aquela pessoa que veio da cidade de Tisbe, mas a gente não vê ele inserido em nenhuma genealogia. E aqui o Senhor, ele falava ao meu coração e dizia assim, que tem pessoas que têm aquele chamado de Deus e é determinado para tal lugar. Mas ele não é de uma família, né? Mas ele não é conhecido. Mas o Senhor, nesta tarde, manda dizer para nós que aqui estamos, inclusive para mim também, que a palavra é para primeiro quem ministra ela, que não importa de onde vem alguém, se ele chega e ela chega com uma missão da parte de Deus, ele e ela vai executar aquela missão para a qual Deus a enviou. E é verdade que muitas vezes alguém se perturba com a chegada de alguém porque não conhece e nem sabe de que família é. Mas Deus não está preocupado com o seu pensamento em querer saber a origem da pessoa. Deus está preocupado com a missão que entregou para ele ou para ela. Então não tenha medo quando Deus lhe levar para algum lugar com alguma missão. O Deus que te chamou, o Deus que te enviou, ele vai se responsabilizar em todos os detalhes. Não se preocupe com alguém que vai dizer assim, oxe, quem é ela? E quem é ele? Por que está aqui? Oxe, eu não vou dar oportunidade não. Como é que pode? Não se preocupe, foi Jesus que lhe enviou. Ele é quem vai abrir as comportas do céu ao teu favor. E esta obra tu irás fazer. Olha, irmãos, o Senhor, ele é fiel em todas as coisas. Só que Elias, ele tinha uma missão da parte de Deus, tinha. Era profeta de Deus, era. Mas Deus envia ele lá para o ribeiro de Querite. A palavra Querite quer dizer cortado na medida.
Isto aqui o Senhor está dizendo que mesmo independente da minha ou da sua patente, Deus, Ele sempre vai nos cortando, Ele sempre vai nos moldando, Ele sempre vai nos equilibrando para que eu e você chegue a ficar do jeito que Ele quer. Mas é do jeito que Ele quer, no seu espiritual, no seu emocional. Porque nós precisamos entender, igreja, que o nosso emocional e o nosso espiritual precisa estar enquadrado em Deus e equilibrado. Porque é através dele que nós fazemos a obra. E há pessoas que, se o seu emocional estiver desequilibrado, aquela obra, aquela missão que Deus entregou em sua mão, ela não sai com excelência nem perfeição de Deus, por causa do seu emocional. E muitas vezes nós espiritualizamos tanto tudo. E tem coisas que nós precisamos entender, que nós é que devemos consertar, ajustar em nós. E ele foi levado para ali, foi alimentado durante um certo tempo. Só que o rio, irmãos, secou. Por que secou? Porque não chovia. E ele profetizou com a sua palavra, que durante 3 anos e 6 meses, se eu não me engano, alguém me corrija, por favor, não choveria. Ora, isso era algo que Deus estava, irmãos, tratando com a nação de Israel, aquele período de seca, para que o povo entendesse que a chuva vinha dele, a chuva representa a bênção de Deus, ela vem do próprio Deus para o seu povo, e Deus agora estava mostrando ao povo de Israel que aquela chuva cessaria, e ele estava tendo um tratar com o povo de Israel, mas o profeta não ficou fora do tratar de Deus. O povo sofreu com a seca, ele também. Só que Deus cuidou dele, e em particular, sabe por quê, irmãos? Porque quando alguém tem projeto da parte de Deus e está naquela missão enviada por Deus, durante todo o seu período de missão, o Senhor vai cuidando no seu particular. Alguém nesse período lá em Israel pode ter sofrido fome, sede, até morrido, mas Elias permaneceu de pé. Por quê? Deus tinha colocado na mão dele a missão. Então eu quero dizer que a missão de Deus na sua vida não vai fazer você perecer, não. Deus vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Agora, faça do jeito que Deus está lhe mandando. E ele vai. E ele é tratado por Deus, os corvos vão lá, alimenta ele. Só que o rio seca, ele não tem mais como beber água. E ali Deus envia ele, no versículo 9, levanta-te e vai-te a Serepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. Eis que tenho ordenado uma viúva que te sustente. Meu Deus do céu. Glória a Jesus. Que Deus maravilhoso. Olha, irmãos, Deus dava a Elias a porção certa diária. Não havia abundância, mas era a porção certa para que ele não morresse nem de fome e nem de sede. E Deus envia ele para Serepta, que era a cidade do inimigo. Olha, irmãos, que coisa interessante. Deus enviou Elias para a cidade do inimigo. Sabe o que significa dizer, irmão Sérgio? Que não importa onde Deus plante você. Deus plantou, pode se levantar o espírito do governador. Não saia do lugar, porque Deus é quem vai fazer você prosperar no lugar. A prosperidade material, espiritual, ministerial, ela vem de Deus. E ele foi levado para a cidade do inimigo, enquanto Acabe o procurava nos territórios de Israel e não achava. E essa palavra Serepta, irmãos, quer dizer fornalha de fundição. Olha Deus mais uma vez mostrando que estava trabalhando no emocional, no caráter, no espiritual de Elias. É profeta de Deus, mas precisa de tratar de Deus. Não fica de fora. Porque é o Deus que cuida do emocional, do espiritual e do físico. Deus, ele vai cuidando da vida do profeta, da vida do homem de Deus, da mulher de Deus. E Deus cuida de dentro para fora. E Deus vai mostrando constantemente que o Senhor estará a cuidar de você.
Deus cuida de você e ele vai. E quando ele chega na porta daquela cidade, ele encontra aquela mulher. E uma mulher viúva. E a gente sabe que a viúva nesses dias bíblico não é como a viúva de hoje, né? A viúva de hoje, o esposo morre, ela fica ali amparada pelo INSS. Naqueles dias não era assim. E ela ainda tinha um filho pequeno, não podia trabalhar para sustentá-la, mas ela tinha alguma coisa dentro de casa. E aí ele pergunta a ela, pede a ela água, ela se dispõe para ir buscar água para ele, porque ele havia feito uma caminhada grande. E quando ela vai saindo, ele chama ela e pede a ela um pão. E aí ela vai explicar para ele, é uma história que toda a igreja já conhece, e ela diz que só tem um pouquinho de azeite e só tem um pouquinho de farinha. E ele disse, faça primeiro um bolinho para mim. Faça primeiro para mim. Sabe o que o nome disso, irmão? Chama-se sacrifício. Que nós crentes precisamos voltar a fazer sacrifícios a Deus. Sacrifício de louvor. Como é o sacrifício de louvor? Hoje é o seu pior dia. É o seu dia mais angustiado. É o seu dia mais triste. É o dia que você foi afrontado. É o dia que você teve uma grande perda. É nesse dia que você tem que adorar com uma voz de louvor alta, porque é sacrifício de louvor ao Deus dos céus. Não pode baixar a cabeça, chorar, murmurar, dizer, Deus, por que aconteceu comigo? Não. Adora Ele na aflição e Ele vai recebendo a tua adoração, o teu sacrifício. E aí ele disse, e não faltará farinha na panela e nem azeite na botija. Olha, irmãos, quem dá sacrifício ao Senhor, não vai faltar para Ele, não vai faltar no material e não vai faltar no espiritual. Porque no material essa farinha fazia um bolinho e esse azeite ajudava a fazer esse bolo, era misturado. Mas no espiritual, essa farinha representa a palavra e o azeite é a unção do Espírito Santo que vai guiando a tua vida passo a passo. E nós que servimos a Deus precisamos ser, de fato, guiados pelo Senhor. Porque se Deus não nos direcionar nos pensamentos, palavras e ações, a gente acaba fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Mas o filho desta mulher morreu. E aí, irmãos, trouxe um lamento no coração de Elias. Ele vai dizer no versículo 20, e ele clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, tu trouxeste também o mal sobre a viúva com que me hospedo, ao matares o seu filho. E ali ele pega o menino, coloca lá onde ele estava e vai orando e se ficando em cima do menino, encostando o rosto nele e orando e clamando a Deus, e Deus traz aquela criança de volta para a glória do nome de Jesus. Porque, irmãos, não é fácil aquela viúva estar ali mantendo a vida dele e ter uma perda grande. Porque nenhum de nós, irmãos, estamos preparados para perder. A gente nem quer perder. A gente nem quer perder. E para a gente não perder, a gente precisa ter uma fidelidade com Deus enorme. A Bíblia diz que mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Mas eu quero lhe dizer nesta tarde, se esforce na fidelidade com Deus. Seja fiel a Ele. Que você pode até ter perdas, mas elas serão poucas. E aí no versículo 18 nós encontramos que ele encontra lá um servo de Acabe, conversa com ele e diz, olha, vá dizer a Acabe que eu estou aqui. Ele não queria fazer isso, mas acabou fazendo e eles vieram e eles conversaram. E aí veio o desafio, agora veio uma missão direta daquilo que Deus queria mostrar ao povo de Israel, quem era Deus e quem não era Deus. E aí ele chama os profetas de Baal, os irmãos já sabem como é que acontece. Só que quando ele chama os profetas de Baal, e é aqui que eu vou me ater e terminar, porque é onde o meu coração está mais palpitando, o que é que acontece? Ele chama os profetas de Baal, manda eles preparar um altar e sacrificarem. E ali eles foram. E sacrificaram, até meio-dia se rasgaram, se ensanguentaram, e nada, irmãos, nada aconteceu. Meu Deus, eu não consigo entender. É só crente que não lê a Bíblia, que tem medo de macumba, irmão.
que tem medo do feiticeiro. Olha, não tenha medo de feitiçaria e nem de macumbaria, porque aonde Deus está, o diabo não desce. Não tenha medo não de ameaça daquele vizinho ou daquela vizinha que disse: eu vou fazer algo contra você. O poder de Deus está sobre a tua vida. Aonde você estiver, Deus estiver, Ele não tem poder para fazer nada. Pode se rasgar, morrer e não chega lá, não acontece nada. E aí Deus direciona Elias, ele acaba com aquele negócio ali. Agora chegou a minha vez. É aqui a parte mais linda deste negócio. Porque primeiro, irmãos, ele pergunta ao povo: por que vós estás cocheando em 2 pensamentos? O que é que você está fazendo aqui nesta tarde? Por que cocheias em 2 pensamentos? Por que duvida se Deus vai fazer ou não vai fazer? Deixa eu lhe dizer um segredo. Nem tudo que você pedir a Deus, Ele vai lhe dar. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Tem coisa que a gente quer e Deus não quer. E você vai precisar entender aquilo que Deus quer para você e aquilo que Deus não quer. Mas eu quero lhe dizer nesta tarde, que o Senhor, Ele quer que você pare de ter dúvidas dentro do seu coração. Porque aquele que duvida, ele não alcança. Aquele que duvida, ele não chega a ver as promessas, os milagres, os prodígios de Deus, porque Deus não opera na dúvida. Nesta tarde, peça ao Senhor para afirmar a tua fé e sair deste negócio de cochear em 2 pensamentos, se Deus vai fazer ou se Deus não vai fazer. Muda a oração. Pergunta a Ele: Senhor, qual é a tua vontade? Ele vai dizer: é esta, minha filha. E você vai dizer: eu aceito. E Deus vai operar na tua vida segundo a vontade dEle. Existe poder de Deus derramar fogo do céu se não houver união no meio do povo. Ele chama o povo. É Deus dizendo assim: o povo de Deus tem que estar unido. Aí eu vou lhe perguntar e você não vai responder porque você tem juízo. Você vai responder só dentro do seu coração. Como está o seu coração em união com a tua liderança? Em união com teus irmãos? Como é teu comportamento lá na tua congregação, no departamento que tu canta lá? Tu é daqueles que puxa o carro para frente? É daqueles que puxa o carro para trás? Ou é daqueles que dobra o braço e diz assim: não estou nem aí? Eu quero só ver, minha irmã Risa está dizendo aqui, eu quero só ver no que vai dar isso aí. Jesus não te chamou para isso. Ele te chamou para você ser posicionado. Ele te chamou para você ser aquela mão na roda. Empurra esse carro para frente. Porque a obra não é de quem está na frente, é de Deus. E você não está lá por quem está na frente. Você está lá por causa de Deus. E quero lhe dizer mais: Deus, Ele não erra. Quem está na liderança da casa de Deus, foi Deus que colocou. Se você não aceita, é o teu direito, mas não puxa o carro para trás, porque tem preço a se pagar quando se faz isso. Mas ele junta o povo para mostrar que deve haver união. Pega 12 pedras para representar as 12 tribos da casa de Israel. E ali ele vai, irmãos, e começa a orar. Prepara o altar e ele começa a orar. Glória a Deus. E quando ele começa a orar, aí o fogo vem e desce. Então eu quero lhe dizer nesta tarde que o fogo de Deus, ele só vai... Obrigada, minha amiga. Ele só vai descer primeiro na tua vida particular, porque tem crente que está aqui, está pedindo a Deus poder do céu. Senhor, eu quero ser uma mulher de poder. Quando eu abrir a minha boca, quando eu orar, quando eu louvar, quando eu pregar, eu quero que a tua presença seja externada para a tua igreja. Vai ser, mas você vai primeiro aprender a se unir com a tua irmã e a se unir com a tua liderança para o poder de Deus e a glória de Deus descer na tua casa. A tua casa. E depois a tua casa. Porque é algo particular
e coletivo ao mesmo tempo. Mas precisamos, irmãos, andar de mãos dadas, porque esta obra não é do ser humano, esta obra é de Deus. E para começar, ninguém para essa obra. E se você não colocar a mão nela para fazer, o seu nome vai ser cortado. Só isso, porque quem não ajuda, irmãos, quem não coloca a mão para levar a obra à frente, o Senhor é quem retira o nome dele daquela obra. E essa obra é escrita lá no céu. Meu Deus, e ela é escrita lá no céu. Mas Elias, ele era homem, sujeito às mesmas paixões que nós. E a gente encontra aqui no capítulo 19, já vem a ameaça de Jezabel, e muita gente diz, irmãos, que Elias entrou na caverna, Pai do Senhor, meu filho, que Elias entrou na caverna por causa da ameaça de Jezabel. Não foi só isso. A gente encontra aqui em 1 Reis 19:10, olha o que ele diz. E ele disse ao Senhor, ele estava conversando com Deus, e ele disse: tenho sido muito zeloso, em outras traduções, muito ciumento, em outra versão, pelo Senhor, Deus dos exércitos. Ele se esforçou muito. Está entendendo, irmão? Se esforçou muito ele. E aquele esforço excessivo cansou. Depois ele veio e disse: por quê? Os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto e lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada. E eu, somente eu, restei. E eles também buscam para matar a minha vida. Então, irmãos, a ameaça de Jezabel foi a última. Então, ele foi ao longo do tempo desta obra de Deus, ele foi se cansando, se fadigando. E eu quero dizer para você, aprenda a dividir tarefa. Elias não podia fazer isso muito, não. Aqui foi um momento específico, mas eu e você podemos fazer isso, divida tarefa. Não carregue tudo sozinho nas costas, não. Para você não ficar que nem ficou com Elias, depressivo. Porque foi depressão mesmo, ele desejou a morte. Ele queria era morrer. Porque ele estava cansado. Estava com o emocional cansado. Ele estava com o seu físico cansado. Ele estava com o seu espiritual cansado. E o problema não foi só a Jezabel. Foi o contexto todo da história. Foi o zelo dele. Foi o povo ter abandonado o pacto. Foi o povo ter matado outros profetas. E agora está atrás dele também para matar. O cansaço dele foi tão grande que ele não se preocupou em conversar com Deus e perguntar se tinha alguém para ajudar. Mas lá na frente o Senhor vai dizer: olha, ainda existe 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Tu não estás só. Você não está só, querido. Você não está só, querida. Mas precisa abrir a visão espiritual para ver que você não está só. Não se fadigue, mas aprenda em Deus a dividir e distribuir tarefa. Deixa eu lhe dizer, o que é teu, ninguém vai tomar. Enquanto Deus estiver com um projeto sobre a tua vida para fazer algo, ninguém vai tomar. Então não tenha medo de dar oportunidade. Não tenha medo de ajudar outros a crescer. Porque o que é teu e ninguém vai tomar. E que Deus em Cristo continue nos abençoando em nome de Jesus.